Olá, pessoal. Eu sou a Marília Rangel, da MSD Saúde Animal, e eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre saúde humana, animal e meio ambiente e o impacto que isso tem nas negociações internacionais. Bom, primeiro a gente começa falando sobre esse conceito, né, de saúde única, que é o conceito que reúne a saúde do meio ambiente, a saúde dos seres humanos e a saúde dos animais. Essa é uma abordagem que o objetivo principal dela é fazer um desenho e uma implementação de políticas públicas, de leis, de política de pesquisas que possam promover uma ação coordenada. Então, que todos os setores alcancem um objetivo único de que a saúde do meio ambiente, dos seres humanos e dos animais sejam pensadas num conjunto único. Então, no caso da saúde animal e dos alimentos, da produção de alimentos, alguns temas são particularmente relevantes, né? No nosso caso, segurança do alimento, né? Então, todo o controle microbiológico e daqueles patógenos que podem acabar causando uma doença, uma enfermidade nos seres humanos, o controle e erradicação das zoonoses e resistência antimicrobiana, ultimamente tem sido particularmente relevante nesse contexto. A gente tem aí, da onde surgiu, né, esse tema de saúde única, esse termo, ele surgiu em 2004. Esse conceito ele já era anterior, né? Mas o termo saúde única ele surgiu em 2004 durante uma conferência internacional que reuniu diversos pesquisadores do mundo inteiro. E lá, nessa conferência, eles firmaram um documento que se chamou os 12 Princípios de Manhattan. Nesse documento, eles reconhecem, esses cientistas e pesquisadores reconhecem que existe um elo entre seres humanos, animais e meio ambiente que é indissociável. A gente não pode falar de um sem levar em consideração o impacto que você vai ter no outro. E que o risco, as doenças infecciosas, elas trazem um risco para a saúde, né? Um risco para a saúde humana, para a saúde dos animais, para a cadeia de alimentos, um risco para a economia, então o impacto econômico que essas doenças têm, e o meio ambiente. A gente está vendo hoje, por exemplo, o quanto a economia está sendo impactada por uma doença que teve origem em animais e que se disseminou entre seres humanos. Então, esse documento também visava a promoção da colaboração entre os governos, né? Então, pensando que não adianta só um ente na sociedade promover a mudança, então essa mudança ela precisa vir através de uma ação colaborativa entre governos, pessoas, empresas, entidades supranacionais, né? Organizações não governamentais, para que esses desafios de saúde global e também o impacto que isso tem para a biodiversidade possam ser endereçados de maneira única. E ele identifica também que alguns aspectos são fundamentais para que a gente possa atingir esse objetivo, né? Que entre eles são a educação contínua e a disseminação de informação. São aspectos realmente cruciais para isso. Senão, as estratégias adotadas elas não têm como ser bem-sucedidas. E aí, quando a gente pensa em saúde única e no nosso setor, né, no setor de proteína animal, a gente tem em 2008 uma conferência e um documento, na verdade, da OIE, que foi assinado e foi preparado pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e a Organização Mundial de Saúde, a OIS, dentro de um contexto que a gente tinha tido antes os surtos de influenza aviária, o surto de BSE na pecuária, e esse framework estratégico ele visava endereçar os fatores que pudessem reduzir o risco de doenças infecciosas, como essas doenças, no mundo, né? Então, o aumento... E quando eles fizeram esse framework, que eles identificaram como fatores de risco, né, que aumentam esse risco para a disseminação de doenças entre animais e que tivessem um impacto em seres humanos, né?
alguns dos fatores são o aumento populacional, o aumento da urbanização. Então, você tem também com isso, você tem uma intensificação da criação de animais para a produção de alimentos, uma maior interação entre pessoas e animais domésticos, então cada vez mais pessoas com cachorros, gatos, pássaros em casa, né? O comércio globalizado, que faz com que a proteína, não só a proteína, mas também animais sejam exportados todos os anos, e mudanças no ecossistema. Então, para construir um sistema de saúde que realmente seja robusto, né, é preciso que a gente tenha ferramentas e sistemas que possam controlar os surtos de doenças, erradicar doenças, promover a colaboração e desenvolver programas específicos, né? Então, não adianta a gente ter as mesmas estratégias para combater todas as doenças. Elas precisam de estratégias únicas e especializadas para que a gente possa ter realmente sucesso nesse controle e erradicação. E aí a gente fala de um mundo que está uma população que cresce cada vez mais e que pode chegar a quase 10 bilhões de pessoas daqui a alguns anos, e cada vez mais urbana, né? Então, é uma população que entende pouco a relação para a produção de alimentos, que tem e que cada vez mais demanda mais proteína. Então, quando a gente fala no desafio da urbanização, nós temos aí que até 2050, que é quando a gente deve atingir quase 10 bilhões de pessoas, 68% da população no mundo vai viver em cidades. Hoje são 55%, então a gente está falando aí de um aumento de 13 pontos percentuais na taxa de urbanização, e uma urbanização que ela vai ser muito mais concentrada, obviamente, na África e na Ásia, porque nas Américas e na Europa já é uma população predominantemente urbana, e a gente tem aí 3 países, a Índia, a Nigéria e a China, que vão ser responsáveis por 35% do aumento dessa população urbana. São países, no caso especificamente de Nigéria e Índia, que ainda têm um consumo de proteína animal muito baixo comparado a outros países. E é também na África e na Ásia, e especialmente na Ásia, que a gente vai ter um aumento substancial da população na classe média. Então, uma população que tem mais renda. É óbvio que a gente está passando por um momento absolutamente incerto com a pandemia da Covid-19 e que a gente não consegue mensurar se vai haver ou não uma desaceleração, né, desse crescimento da classe média, mas o fato é que a expectativa é que em 2030 a Ásia pode representar até 2/3 da população mundial que está na classe média. Então, é um aumento significativo. 88% do próximo bilhão de entrantes na classe média serão asiáticos. Então, só na China a gente está falando aí de 350 milhões de pessoas, 380 milhões de pessoas na Índia. É óbvio que pode ser que isso não aconteça em 2030 por conta dessa desaceleração econômica que a gente está vivenciando agora, nesse momento, com a pandemia, mas é algo que vai acontecer e não vai demorar muito. A gente está falando aí de 10 anos, talvez 12 ou 15 anos, né? E esse gasto passa a ser de 35 trilhões de dólares por ano, e passa para 64 trilhões de dólares em 2030, né? Então, o que acontece quando as pessoas têm uma renda maior, essa renda, você passa a ter um pouco de renda disponível, então você pode comprar outras coisas que não só o básico, né? E esse aumento do poder de compra, ele também faz com que as pessoas consumam mais proteína animal naqueles países onde você não tem um consumo muito grande de proteína animal. E é o caso desses países. Então, a gente vai observar aí não só um aumento do consumo de proteína, como também um aumento da demanda por mais opções. Então, opções de produtos, opções de produtos de alguns que hoje a gente chama de nicho, mas não sei se serão necessariamente nichos de mercado daqui a 10 anos. E aí, quando a gente fala nisso e vê esse cenário, né, que aquele documento de 2008 trouxe, e principalmente relacionado às negociações, né? Então, não necessariamente a proteína animal que vai ser consumida nesses países, ela vai ser produzida nesses países. Então, você tem um aumento
significativo também do comércio de proteína animal, né? E como é que a saúde única pode impactar as negociações, que é o nosso grande tema aqui dessa palestra. Antes da gente falar qual o impacto, é importante a gente entender um pouco a dinâmica e o ambiente do comércio internacional, né? Então, o que regulamenta hoje o comércio internacional, as relações entre os países, é a Organização Mundial do Comércio, né, que foi criada em 1994 pelo Tratado de Marrakech, mas antes da OMC já havia um mecanismo de regulação, vamos dizer assim, do comércio internacional, que foi criado por conta, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de fazer algo abrangente, né, algo que fosse dentro do sistema de Bretton Woods, que junto com o Banco Mundial, mas não foi bem sucedido por conta dos Estados Unidos, que decidiram que não iriam ratificar o acordo, que seria chamado de Organização Internacional do Comércio, né? Chegou a ser feita a Carta de Havana, que era o documento que criava a OIC, mas não foi adiante pela resistência dos Estados Unidos em assinar, em ratificar aquele acordo. Na verdade, os Estados Unidos assinam, mas não ratificam, que é o processo de incorporação de um tratado dentro do ordenamento jurídico nacional, né? Quando você submete ao Congresso Nacional a incorporação, e aquilo passa a valer como lei para você também, né? Então, e isso não aconteceu na época, e na época foi criado por alguns países o GATT, que é o Acordo Geral de Preferências, né? E o GATT foi o que manteve o comércio minimamente regulado, com alguma abertura comercial. Então, havia negociações entre os países de liberalização econômica, aqueles que faziam parte, e havia regras estabelecidas, né? Mas algumas coisas ficavam a desejar, por exemplo, aquilo que se relacionava a barreiras não tarifárias, né? Então, como a gente estava num período pós-guerra, foi um período em que houve uma liberalização comercial maior, porque os países perceberam o quão prejudicial foi fechar o mercado e ser protecionista no período anterior à Primeira Guerra Mundial, e principalmente no período entre guerras, né? Aqueles 20 anos que separaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a crise econômica que veio desse período foi muito severa, foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, e os países perceberam o quão prejudicial aquilo foi e passaram a ter uma postura mais liberal, e buscando um comércio global mais regulado e mais integrado. Acontece que em 1970 e 1980 a gente teve crises econômicas, né? Crise do petróleo, e elas levaram à criação de novas formas de protecionismo, e essas formas de protecionismo eram as barreiras não tarifárias, né? E aí, com isso, a gente teve a percepção de que o GATT já não era suficiente para regular o comércio, e que era necessário ter algo novo. Então, nas rodadas de liberalização de comércio, né, que a gente teve várias rodadas, rodada Tóquio, a rodada que criou a OMC, que é a rodada Uruguai, e a rodada mais famosa, que não terminou até hoje, que é a rodada de Doha, né? Mas a rodada Uruguai, ela promoveu uma expansão da negociação para além das tarifas, né? Então, e criou a OMC. Então, dentro daquilo que é o principal da OMC, são 5 pilares, vamos dizer assim, né? Tem vários outros, mas esses são aqueles que a gente pode chamar dos principais, que é a não discriminação, que aí dentro a gente tem a nação mais favorecida e o tratamento nacional, que quer dizer o quê? Eu não posso eu não posso dar uma preferência para um país sem estender essa preferência para todos os outros, né? A não ser que seja dentro de um acordo comercial, seja uma área de livre comércio, seja uma união aduaneira, que aí são os casos do USMCA, que substituiu o NAFTA, que é o Acordo Comercial da América do Norte, ou o Mercosul,
União Europeia, isso tudo são exceções a essa regra da nação mais favorecida. E o tratamento nacional, que quer dizer assim, eu não posso tratar de maneira preferencial o meu produto nacional em detrimento de um produto importado. Então, a partir do momento que eu importei esse produto, ele precisa ter as mesmas vantagens, benefícios que um produto que é produzido nacionalmente. Outro princípio é a liberalização gradual. Eles entendiam que não havia possibilidade de simplesmente falar, ok, não existem mais tarifas, existem sempre países e setores, principalmente, que vão precisar de algum grau de proteção, né? A previsibilidade, então a gente precisa o comércio precisa ser previsível, ser transparente, as minhas regras, né, para comércio precisam ser previsíveis e transparentes, a competição justa e que esse comércio ele possa promover desenvolvimento e reformas, né? Então países que ao abrir a sua economia também promovam o desenvolvimento do seu país, reformas estruturais que sejam importantes para também sustentar a economia e a força da sua indústria. Hoje a OMC tem 164 países, eles representam aí 98% do comércio mundial. E aí dentro desse contexto, né, que a gente falou, então o GATT não era suficiente porque ele não trazia, não regulava aspectos como barreiras não tarifárias, né? Então, o que são? Quando a gente fala barreiras tarifárias, a gente está falando de tarifa de imposto de importação, seja ele uma ad valorem, que é um valor percentual que incide sobre o valor do produto, seja uma tarifa específica, que é um valor fixo, não importa o valor do bem, né? E você tem duas modalidades, que são as modalidades aquele que é o compromisso assumido. Eu entro na OMC, eu falo, olha, o máximo que eu vou tarifar um peito de frango, por exemplo, vai ser em 50%. Isso é o máximo que eu vou fazer quando eu importar um peito de frango. Isso é uma tarifa consolidada, que é aquilo que seria, em tese, o teto. E você tem a tarifa aplicada, que é assim, eu posso chegar em 50, mas eu não preciso desse nível de proteção. A minha indústria é bastante competitiva, então eu vou colocar uma tarifa aplicada de 10, por exemplo. Isso é a tarifa aplicada. Então, você vê que tem aí o que a gente chama de colchão, né? Entre 10 e os 50, você tem aí um espaço de 40% para aumentar uma tarifa sem qualquer necessidade de negociação com os seus parceiros comerciais. Você simplesmente pode aumentar e pronto, que foi, por exemplo, o que aconteceu há alguns anos com a África do Sul, que aumentou unilateralmente a tarifa da carne de frango, de alguns cortes de frango para todos os países, para aumentar o nível de proteção da indústria nacional. E aí você tem as barreiras não tarifárias, que são cotas, são medidas sanitárias, são medidas de padronização, que a gente chama das barreiras técnicas, né? E qualquer outra medida que seja estabelecida além do razoável e o necessário para proteger a saúde, a saúde das pessoas, a saúde dos animais, e que impeça o comércio. No nosso caso, no caso da avicultura, né, e principalmente para esse aspecto aqui da saúde única, o acordo mais significativo é, de fato, o acordo do SPS, né, o acordo e a gente se pergunta assim, o SPS é a proteção ou é o protecionismo, né? Como que a gente assegura que os consumidores do país eles estão recebendo alimentos seguros? Seguros por quê? Pelo padrão que você considera apropriado ou pelo padrão que é estabelecido internacionalmente, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente garante que essas regras rígidas que você pode impor para proteger a saúde dos animais ou a saúde dos seres humanos, a sanidade do seu plantel, elas não estão sendo usadas como uma justificativa para proteger os produtores locais, né? Então, esse que é a grande questão do acordo SPS. E aí, obviamente, os países têm a sua soberania, eles são livres para estabelecer as suas regras, né? Só que essas regras elas têm que seguir alguns critérios. Elas precisam estar, primeiro, baseadas em ciência. Elas precisam estar dentro de um escopo necessário que proteja a saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas, porque aí também entra a parte fitossanitária, né? Elas não podem discriminar países que têm situação semelhante. Então, se, por exemplo, o Brasil e a Argentina têm uma situação semelhante, eu não posso discriminar
Na União Europeia, por exemplo, não poderia discriminar se a situação sanitária do país ela é semelhante. Um exemplo muito claro de que quando você consegue não tratar de maneira diferente aquilo que parece ser a mesma condição, por exemplo, febre aftosa, no caso do Uruguai e do Brasil. Uruguai e Brasil, ambos vacinam ainda para febre aftosa. O Uruguai tem 100% do seu rebanho rastreado. Então, 100% do rebanho do Uruguai é rastreado com brincos visuais ou brincos eletrônicos. E o Uruguai, por exemplo, tem acesso a alguns mercados que o Brasil não tem nos estados em que ele vacina, né? Então, parece que a gente tem o mesmo estado sanitário, mas os controles são diferentes. Então, é justificável para o país importador que ele tenha uma regra mais restritiva para um país que tem um controle que ele pode considerar como um controle menor, né? Então, isso é um exemplo bem simples da gente ver como uma decisão pode impactar o comércio. Outras regras, né? A gente deve ter respaldo em regras e padrões internacionais. Quem são as regras e os padrões internacionais no caso do SPS? Aquilo que é emanado pelo Códex Alimentários, então com relação por exemplo, a LMRs, e a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, quando a gente fala de controle de doenças, controle e erradicação de doenças. Precisa ser baseado em análise de risco, precisa ser transparente, deve respeitar o princípio da equivalência. Que quer dizer o que, o princípio da equivalência? Eu faço uma coisa de uma maneira, o Brasil faz de uma maneira, a União Europeia faz de outra. A gente vai dar depois um exemplo específico com relação a isso. E mesmo a gente fazendo diferente, o nosso objetivo e o nosso resultado é igual. Então, eu como país não posso discriminar um país que tenha um caminho diferente para chegar no mesmo fim. Às vezes não é isso que acontece. No caso de análise de risco, também, por exemplo, existe o LMR para trembolona, por exemplo, que são implantes hormonais que são utilizados em carne bovina, em gado de corte que vai para fazer carne bovina. Esses implantes hormonais têm limites máximos de resíduos estabelecidos pelo Códex Alimentários, são utilizados em diversos países, Estados Unidos, Austrália, enfim, vários países utilizam, mas a União Europeia não aceita. Um painel, os Estados Unidos entraram com um painel que é no mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que então se existe uma disputa entre dois países sobre as regras do jogo, né? Então, os Estados Unidos questionaram a União Europeia na época sobre a proibição de importação de carne que cujos animais tivessem utilizado os implantes hormonais. Os Estados Unidos foram vitoriosos, ganharam o painel, mas nunca conseguiram acessar o mercado europeu com essa carne. Eles hoje exportam um pouco para a Europa, mas exportam o que eles chamam de high quality beef, que não tem uso de hormônios, eles têm uma segregação, né? Ractopamina para suínos é outro exemplo. Existem LMRs estabelecidos e ainda assim países como Rússia, China e União Europeia e o bloco da União Europeia, eles não aceitam suínos que tenham sido tratados com ractopamina. Então, mesmo existindo análise de risco dizendo que é seguro, né, que se você respeitar os períodos de carência, não vai haver não vai haver resíduos prejudiciais à saúde humana, ainda assim a gente tem as situações de barreiras comerciais por conta de substância, para proteger, principalmente para proteger o produtor local. E aí aqui a gente tem a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Dentro do acordo SPS, a OIE é referência para a determinação de barreiras sanitárias. Então, se tem uma barreira que está, por exemplo, um país que não reconhece a regionalização ou um país que fechou o mercado por conta de uma doença,
mas que essa não é uma doença de notificação obrigatória, não é uma doença que a OIE recomende que não exista comércio entre os países. A OMC, se houver uma solução de controvérsias, uma disputa entre esses dois países, a OIE vai se respaldar no que a OMC vai se respaldar naquilo que a OIE disser ou naquilo que está escrito no Código de Animais Terrestres, né? Também a OIE tem sido extremamente atuante no tema de resistência a antimicrobianos, né, e no estabelecimento de padrões de bem-estar animal. Então, a gente, nos últimos anos, houve a aprovação do padrão de bem-estar animal para frango de corte, para suínos, e agora está em discussão o padrão para avicultura de postura. E eles também têm algo que é super útil, que é a base de dados de ocorrências de doenças e notificação de surtos. Então, quando a gente precisa saber se uma doença ela é endêmica, ela está ocorrendo, tem algum surto no momento, no site da OIE, no WAHID, nesse sistema que a gente vai buscar essa informação. E o Códex Alimentares, que é essa coletânea de códigos, padrões, práticas de recomendações relacionadas aos alimentos, né? O Códex é, na verdade, uma comissão formada pela FAO e pela OMS. Então, hoje é um brasileiro, o presidente do Códex, Dr. Guilherme, do Ministério da Agricultura, inclusive nosso adido na Europa também. E um dos pontos mais relevantes ali no trabalho do Códex é o comitê conjunto de experts em aditivos alimentares, né? E aí é o órgão que vai fazer as revisões de segurança, né, para estabelecer padrões e LMRs que podem ser adotados pelos países membros. E aí a gente chega finalmente em que isso impacta o comércio internacional, né? O que saúde única tem a ver com isso? Então, quando a gente fala, por exemplo, de doenças de animais e que tem impacto nos seres humanos, a influenza aviária é um grande exemplo, né? E não só nos seres humanos, mas também na saúde dos animais, não necessariamente doenças que acometam seres humanos, mas também doenças que acometem animais e que podem dizimar um rebanho ou dizimar um plantel, como o caso de aftosa ou doença de Newcastle, enfim. Então, pensando nessa dinâmica e interação entre seres humanos e animais, né, um dos casos mais emblemáticos antes de Covid-19 é a influenza aviária, né? Então, a gente teve surtos na Ásia e que se espalharam pelo mundo. E no caso de influenza aviária, a gente teve países que ficaram anos sem poder exportar carne de frango in natura, por exemplo, como no caso da Tailândia, no caso da China, que até hoje basicamente só exporta carne de frango cozida, porque tem as barreiras que tem como base aquilo que a OIE determina no Código de Animais Terrestres, que se existe um surto ativo de influenza aviária, o comércio não deve acontecer, o comércio de carne in natura não deve acontecer até que esse surto seja resolvido, seja contido e resolvido, né? Então, você pode exportar carne cozida, porque ao cozinhar a carne, você elimina o vírus, mas a carne in natura realmente você não pode exportar, porque existe um risco de carregar o vírus e aí contaminar o plantel. O caso, por exemplo, de peste suína africana é super emblemático com relação a isso, porque na China é justamente o meio principal de transmissão entre os suínos a alimentação usando sangue de suínos, usando restos de suínos de volta na alimentação desses animais, né? Então, os produtores, eles fazem aquela mistura de sangue com vegetais, com restos de alimentos e dão para os suínos na terminação, principalmente, e esses animais acabam se contaminando, e aí pelos controles de biosseguridade serem bastante frágeis na China, em várias propriedades, você retorna, porque isso vai acontecer de novo, aquele suíno ele vai ser abatido mesmo doente, ele vai estar com vírus, e aí ele volta, e aí ele vai ser usado uma parte dele vai ser usada para alimentação de outros suínos e você não tem o controle da doença.
né? No caso de BSE também, foi um caso bastante emblemático, né, na Europa principalmente, né? Que é uma doença que afeta seres humanos. E hoje em dia o que a gente mais está vendo é a Covid-19. Não é uma doença que acomete animais, assim, de animais domésticos, não existe. Já saíram alguns estudos mostrando que, por exemplo, suínos, aves, bovinos, eles não carregam o vírus, eles não se contaminam e multiplicam e transmitem o vírus para seres humanos, né? Então, isso está bastante documentado pelos cientistas, mas a gente teve barreiras sanitárias relacionadas à Covid-19. Por exemplo, o que a China fez de banir uma série de estabelecimentos, não só do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, porque tinha havido pessoas contaminadas, né, funcionários daquelas fábricas que tinham sido contaminados por Covid-19, e a China resolveu suspender os frigoríficos, ainda que seja mais do que provado já pelos estudos que já saíram que a carne, né, a carne não vai carregar o vírus e que a embalagem também não poderia carregar o vírus. A China, no caso que acabou dando a justificativa, vamos dizer assim, para esse banimento, que foi a segunda reinfecção, né? O caso do salmão, da tábua de salmão no mercado em Pequim, eles tiraram mais de 50 mil amostras dos alimentos que estavam naquele mercado, alimentos e embalagens, e não houve sequer um positivo para a Covid-19 em todas as amostras que foram retiradas. Então, é bastante claro que ali não é uma barreira sanitária mesmo, é uma precaução exacerbada, porque não existe nenhuma comprovação de que isso seja necessário para proteger a saúde das pessoas e dos animais na China. Um outro exemplo que a gente tem é a de resistência a antimicrobianos, né? Então, esse é um tema bastante discutido, é um tema em que o mundo inteiro está engajado e é necessário que esteja engajado. Então, o uso responsável de antimicrobianos, ele precisa ser levado bastante a sério. Cada vez mais que a gente possa, aquelas doenças que a gente consegue prevenir através de vacinas e não medicando com antibióticos, tanto melhor. Mas a gente tem desafios que são necessários que sejam usados antibióticos, e para esses a gente precisa resguardar a eficácia, né? E principalmente o poder utilizar, porque o que está acontecendo hoje em diversas discussões é que caminha para que algumas classes, alguns tipos de antibióticos não possam ser utilizados mais pela produção animal, né? Então, isso é bastante sério. Então, o setor de proteína animal, o governo, as entidades, elas precisam levar muito a sério essa discussão para que a gente consiga ter os mecanismos no futuro para tratar animais que estejam doentes. E aí o uso responsável, ele é fundamental para isso. Mas quando a gente fala em uso responsável, a gente tem países que têm uma abordagem, né, ou tem regiões que têm uma abordagem. No caso, o bloco da União Europeia tem uma abordagem com relação ao uso de antimicrobianos, né? Então, lá não podem ser utilizados antimicrobianos como promotores de crescimento, melhoradores de desempenho. E o objetivo da União Europeia é que isso seja estendido para todos os países do mundo. Isso são tentativas que são feitas anualmente, não só na OIE, como também na Força-Tarefa do Códex Alimentários. Uma das coisas que eles tentaram fazer nos últimos anos, que é na alteração da legislação europeia de medicamentos veterinários, um dos objetivos na primeira proposta de legislação era que países que tenham medicamentos, né, então moléculas registradas e que não são permitidas o uso em animais na União Europeia,
seriam excluídos da lista de habilitados o país. O que isso significa? Significa que eles estão promovendo não mais a equivalência, mas sim a reciprocidade. Então, aquilo que eu faço, você precisa fazer também, senão você não pode exportar para mim. Isso é totalmente contrário aos compromissos que a União Europeia assumiu na OMC e não tem absolutamente nenhum fundamento. Né? Por quê? Porque os desafios podem ser diferentes. Né? Suponhamos, por exemplo, no caso de pecuária, que você tenha uma molécula de um ectoparasiticida que é utilizado, porque no Brasil a gente tem um determinado desafio numa determinada região, por questão de umidade, de temperatura, enfim, uma série de razões. E na Europa isso não existe, por isso essa molécula não é registrada lá. Né? No caso dessa primeira proposta de legislação, era isso que o Brasil, por exemplo, não poderia exportar carne bovina para a União Europeia, porque ele seria excluído da lista por ter uma molécula registrada que não é aprovada na União Europeia. Então, não tem cabimento. Obviamente, isso não passou. Hoje, qual é a proposta de legislação? A proposta não, a legislação que vai entrar em vigor. As moléculas que são registradas na Europa têm uma determinada finalidade, então, seja para metafilaxia, profilático, terapêutico, os países que exportam para a União Europeia só vão poder utilizar as moléculas que estão estabelecidas nessa lista europeia, que ainda não foi divulgada, da maneira como está na lista. Então, se você quiser utilizar um medicamento para uma outra finalidade que não aquela que está na lista e você vai exportar para a Europa, você não pode. Para exportar para a Europa, tem que ser exatamente como está estabelecido, não só a molécula, como a maneira como você vai administrar. Então, se for... e aí a gente pega toda proteína animal do mundo inteiro, né? E todas as proteínas, seja aves, suínos, bovinos, leite, enfim, tudo. Se existir alguma que, por exemplo, aqui seja, suponhamos, por injeção e lá tem que ser na água, né? Assim, não vai poder. Tem que ser da maneira como eles falam, na via de administração que eles estabelecem. Então, isso é absolutamente algo que a gente não deveria nem discutir, porque é totalmente contrário àquilo que a OMC determina no seu acordo SPS. Mas é algo que está caminhando, já foi uma legislação, já está aprovada e precisa ser só implementada com a lista, essa famigerada lista de moléculas e vias de administração e tipo de administração. Então, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado e prestar muita atenção. Por último, a gente tem os critérios microbiológicos, que também podem se tornar barreiras, que é o caso que quem já esteve na Conferência FACTA certamente já me ouviu falar sobre a salmonela em frangos de corte. Né? Então, hoje a União Europeia determina que o critério para cortes in natura de frango Salmonella enteritidis e tifimurium, então é um N5C0 para Salmonella enteritidis e tifimurium, e para para preparação de frango, que é basicamente o frango salgado que é exportado do Brasil, Salmonella SP. Então, é um critério muito mais restritivo do que o critério de Salmonella enteritidis e tifimurium, que você tem para carne in natura, e é um critério que, basicamente, ele prejudica a carne que é exportada do Brasil, porque e foi uma das razões para a suspensão de uma série de empresas, né, pela União Europeia, de exportar para a União Europeia, e que na minha visão, na visão de vários especialistas do setor, não tem justificativa esse critério, né, porque você não tem um risco aumentado pela adição do sal, você não tem... o mais importante é que o tratamento que vai ser dado para esses dois produtos, ele é igual. Né? Então, isso pensando em critérios da Organização Mundial de Comércio, né? Então, são produtos substitutíveis, são produtos que são utilizados para a mesma finalidade, né? E são produtos que têm a mesma destinação. Eles vão ser cozidos, os dois, ninguém vai comer o frango cru,
e ainda assim são produtos que hoje são tratados de maneira diferente pela União Europeia, e isso impactou demais e continua impactando o comércio entre Brasil e União Europeia de carne de frango. Então, esses são alguns, quando a gente pensa em saúde única, né? Então, essa interação entre saúde humana, saúde dos animais, saúde do meio ambiente, esses são temas que são bastante emblemáticos e que a gente precisa estar muito atento, não só quando está produzindo, mas também quando esse produto vai ser exportado, porque ele pode sofrer uma barreira em algum momento, seja por conta de uma enfermidade, de um critério microbiológico, ou então por conta de um medicamento que foi utilizado durante a produção. Então, isso precisa ser bastante estressado pela indústria e pelos governos, para evitar que esses critérios, que essas regras todas se tornem uma barreira ao comércio dos produtos brasileiros do agronegócio. Agradeço a todos vocês pelo tempo e meus contatos. Fiquem à vontade caso tenham dúvidas. Estarei à disposição para responder aí pelo meu e-mail. Obrigada.